Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Nessa esteira aí que eu estou falando de publicações de editoras... Ai, ficou uma porcaria. Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu tenho gravado alguns vídeos fazendo um trabalho de editor amador. Fazendo um trabalho de dar umas sugestões, não só para leitores, colecionadores, mas também para editoras. Tem muita editora nacional querendo investir no mercado de quadrinhos, mas está faltando talvez alguma orientação, algumas dicas, né? E também, logicamente, fazer um contato e estabelecer um acordo, né? Um contrato direitinho para trazer um material diferente para o Brasil. Por quê? Porque o mercado brasileiro é um mercado dominado 90%, eu digo assim, o mercado de quadrinhos de heróis. Tá? O mercado de quadrinhos de heróis para adolescentes e adultos, ele é 90% dominado pela Panini Comics. Não tem jeito, é poderosíssima, né? Multinacional, tal. Ótimo, maravilhoso. Só que Panini Comics está restrita, o catálogo da Panini Comics está restrito a Marvel e DC, basicamente. Mais umas outras publicações, Conan e tal, tem umas outras coisinhas, mas o 90% também do material deles é Marvel e DC. Que passam por um momento muito ruim. De 2012 para cá, 2010, 2012 para cá, o material dessas duas editoras ficaram contaminados, mas totalmente contaminados por uma questão ideológica. Né? A gente sabe muito bem a questão do politicamente correto, das minorias, não sei o quê. Então ficou um material extremamente enviesado, até chato de ler, ruim de ler. Por quê? Eles priorizam as questões ideológicas, as questões de defesa das minorias, engajamento e não sei o que tal, e a história vai para as cucuias. Os personagens sofrem demais, porque são transformados para agradar a determinadas tendências, são multiplicados para agradar a determinados mercados. Então ficou realmente um lixo. Eu, pessoalmente, que sou um enorme fã de Marvel e DC, eu fui alfabetizado lendo Marvel, então mas lamento muito esse momento histórico que nós passamos. É um momento bem ruim mesmo. São raríssimas as exceções em títulos que vale a pena você ler hoje em dia, muito pouco mesmo. Em séries mensais, a última série mensal que eu considero boa foi Batman, do Tom King. É uma história que eu considero muito boa. O restante, Mulher Maravilha do Tom King hoje em dia é horrível. A história chega a se perder porque ele está preocupado em fazer apologia a determinadas coisas, tal, não sei o quê. Eu não acredito que aquilo ali seja totalmente o Tom King. Pode ser que sim, mas eu acredito que aquilo ali é um trabalho editorial, tá? O editor, dentro da Marvel e da DC, tem muito poder. Ele é praticamente dono do personagem. Ele contrata o escritor e fica ali manobrando o escritor para fazer o que ele quer. Né? E o que a editora determinou como um plano maior. Né? O plano maior da editora é atingir determinado público, determinadas tendências. Tal. Então isso aí ficou muito ruim. E apesar de que nós passamos já por momentos muito críticos, editorialmente, tá? E tem um exemplo que eu considero muito emblemático nessa questão de trabalho editorial sério. Sabe qual é a editora? É a Image Comics. Tá? O mercado de quadrinhos nos anos 90 tomou uma porrada violenta, vocês sabem muito bem disso, a maior parte que acompanha o nosso canal sabe muito bem disso. Aliás, vou aproveitar para vocês, se inscrevam no canal e, na medida do possível, chegou no final, gostou do papo? Deixa o gostei. Não gostou? Bota o não gostei. Faz parte da brincadeira. Mas no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, o mercado de quadrinhos cresceu exponencialmente, absurdamente, e por causa basicamente da Marvel. A Marvel, naquela época, vendia alucinadamente, basicamente X-Men, Homem-Aranha, que vendiam muito naquela época na mão de gente como Jim Lee, Mark Silvestre, Todd McFarlane, aquela galera que acabou saindo da Marvel e criando a Image, que chegou a ser a segunda maior editora dos Estados Unidos em questão de um ano. Ela superou a DC Comics, né?
Mas a gente sabe que aquilo ali não deu certo, a Marvel tomou uma porrada violenta, acabou até falindo no final dos anos 90. A gente sabe disso. Decisões erradas. Porque a Marvel sempre teve a tendência de ser mais vanguardista, de apostar em novidades e não sei o que. Então, tudo bem, é uma possibilidade, mas é arriscado. Já a DC Comics sempre foi muito mais conservadora, muito mais ortodoxa, então segurava mais para aderir a novas tendências. Então, por isso, ela sofreu menos, mas também sofreu. E a Image teve que se encolher, mas ela não faliu. A Image não faliu. A Image se encolheu. Aliás, eu tenho que elogiar aqui o Maurício Muniz, que fez um livro muito legal, Heróis e Vilões, é um jornalista brilhante, especializado em quadrinhos, sabe muito do assunto, e fez uma imensa pesquisa para escrever esse livro. Entrevistou os autores daquela época, esse pessoal todo aí que causou essa grande transformação no mercado de quadrinhos no final dos anos no início dos anos 90. E a Image soube encolher e começar a trabalhar de uma forma completamente diferente, mas sem perder a premissa inicial. Aí é que está o quê da questão? Aí é que eu vou chegar onde eu quero. Por quê? Porque a Image nasceu com a ideia de que os autores, escritores e desenhistas seriam donos da sua obra. Não só em termos de royalty, ganhar dinheiro, vender produto, não só isso não, mas também um controle maior sobre a sua narrativa, sobre do que gostaria de falar. E isso é um diferencial enorme. Já não acontece, principalmente na Marvel, mas também na DC, onde o editor tem muito mais poder do que os próprios criadores. Ele fica ali delimitando aonde o escritor pode ir, o que ele tem que abordar, ele impõe determinadas narrativas, determinadas regras, determinados personagens, ele exige que determinada abordagem seja feita, e aí o autor fica sempre trabalhando, pisando em ovos, com a dificuldade não. A Image nunca mudou. A Image, apesar de começar desastrosamente, apenas com grandes artistas, né? Os que eu já citei aqui, né? O Jim Lee, aquele fala aqui, ó, Rob Liefeld, esse eu detesto, acho horroroso, mas ele é um dos fundadores da Image. Todd McFarlane, que eu acho mais ou menos, Eric Larson, que eu também acho mais ou menos, Jim Lee, Mark Silvestre, Jim Valentino e o Wilson Portácio. Aqui tem uns 4 nomes que são realmente de peso, que principalmente o Jim Lee, né? O Jim Lee é 50% disso aqui, né? Muito bem. E aí, eles passaram por esse primeiro momento, essa galera toda foi embora e eles começaram, então, a fazer um trabalho mais autoral, conceitual e da melhor qualidade. Se você ler o livro aqui do Maurício, você vai ver quantas coisas interessantes a Image publicou nesse período. A maior parte dela saiu no Brasil, de uma maneira meio incipiente, hoje em dia é difícil de você encontrar a maior parte, mas tem material da melhor qualidade, tem coisa muito boa, tá? Eu vou lembrar aqui rapidamente de cabeça que eu lembrei do The Max, que virou até minissérie da MTV naquela época, o The Max do Sam Keith, que é um trabalho muito legal, bem diferente, né, tal. Mas aqui tem o próprio McFarlane criou um dos personagens mais icônicos do novo quadrinho, né? Depois da Era de Prata, o McFarlane criou o Spawn, tá aqui até na capa ele aqui, porque é um personagem que realmente é diferente, né? O restante todo daquela época era cópia de X-Men, pelo amor de Deus. Wildcats, Cyberforce e, sei lá, nem me lembro qual era do Rob Liefeld, era Youngblood. Tudo isso aqui era Wetworks, Cyberforce, Wildcats, Youngblood. Isso tudo aqui era X-Men, né, gente? Pelo amor de Deus, vergonhosamente X-Men. Enfim, mas o trabalho da Image continuou consistente, encolheram, começaram a publicar menos títulos, tal, fizeram uma coisa real, mas souberam aproveitar o bom momento. E esse bom momento, inclusive ele até no livro aqui, ele cita que tem pelo menos 30 obras muito boas que vale a pena correr atrás para você ler material bom da Image. Aqui tem uma lista, ó, tá aqui, ó. Ele enumera aqui, 4 páginas, mais ou menos, 4 páginas, ele enumera o material que não saiu até hoje no Brasil. É isso que eu digo. Tem material que está inexplorado, que provavelmente lá fora está por um preço bem razoável e que é material de qualidade da Image. Basta uma editora brasileira se interessar
conversar, entrar em contato com a Image e conseguir publicar esse material aqui no Brasil, que vai vender muito, saindo desse negócio de Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Wolverine, X-Men, sabe? Saindo desse circuito aí que está extremamente desgastado, extremamente cansado. E eu vou trazer aqui para vocês 3 exemplos, para a gente fechar o vídeo aqui legal, 3 exemplos de publicações depois de 2020, tá? 2022, 2023, começaram algumas publicações pela Image que são da melhor qualidade, mas da melhor qualidade. Praticamente, porque a Image ela não convida muito autores, tá? Não funciona bem assim na Image. Na Marvel e na DC funciona. Convida o fulano, vem escrever a série tal. Convida o Beltrano, vem desenhar a série tal. É assim que funciona. Na Image, não. Os autores é que propõem alguma coisa. Os autores estão insatisfeitos com o que estão fazendo, na Marvel ou na DC, porque estão extremamente limitados, estão obrigados a cumprir uma determinada cartilha, né? A gente sabe disso. Então, eles podem ir para a Image e propor o material deles. Aí eles entram num acordo lá. O Maurício explica bem como é que funciona a parte comercial da Image. É bem interessante. Aí, eles começaram, por exemplo, o Geoff Johns, com aquela incansável imaginação dele, aquela criatividade incrível dele, se associou vou citar aqui 3 exemplos, mas deve ter mais uns 2 aí que no próximo vídeo eu vou falar. Mas eu vou citar aqui 3 exemplos de associações do Geoff Johns, livre, à vontade, do jeito que ele gosta de criar. Ele se associou a 3 grandes artistas. 3 artistas excepcionais. Tá? Isso aí para criar praticamente um universo novo. Geoff Johns é o novo Stan Lee. Olha só o que ele começou aqui. Geiger, meu amigo. Eu vi o nome do Geoff Johns, eu já fiquei animado. Pô, isso aqui deve ser bom. Aí eu fui ver o nome do artista. Gary Frank. Amigo, Gary Frank, para mim, é comprar no escuro. Tem o nome do Gary Frank, ele é o artista da edição? Eu vou comprar, porque eu já sei que a arte eu vou amar. Eu vou amar a arte. E aí, depois, a história do Geoff Johns. Eu ainda não li, tá, gente? Estou trazendo em primeiríssima mão para vocês, que é o material. E o Geiger, que é uma história bem interessante, ele é uma história que já está prometido o volume 4. O volume 4 já está prometido. E cada edição dessas compactadas aqui vem com 6. Então já tem mais de 20 números do Geiger, tá? Então é um material muito bom. De cara eu já posto para vocês. Gary Frank. Ponto, né, gente? Depois eu vou gravar um vídeo, vou mostrar a edição por dentro e depois vou fazer um comentário também sobre a história assim que eu ler, tá? Mas eu quis trazer em primeira mão para vocês para fazer um comentário a respeito de editoração. A editoração da Image está indo muito bem por questão de dar liberdade aos autores de escreverem sobre o que querem, do jeito que querem e com grandes artistas. Olha o segundo título que eu vou dar para vocês. Redcoat, mais uma história criada, escrita pelo Geoff Johns novamente. E aqui o artista, meu amigo, olha aqui embaixo o nomezinho, ó. Bryan Hitch. Compro no escuro também. Bryan Hitch? Compro no escuro. Depois eu vou ver se a história é boa ou não é. Mas eu tenho certeza absoluta que a arte vai me deixar assim babando. Bryan Hitch é um gênio. É um excelente artista. Tá? Isso aqui é para vocês terem uma noção. Esse aqui eu estou lendo também, assim que eu acabar, vou comentar com vocês. E, finalmente, o que eu até já li. Esse aqui eu já li. Geoff Johns, Hook. Hook, do Geoff Johns, com arte de quem? Jason Fabok. Ou Fabok, sei lá como é que é o nome dele. Jason, que é um artista também, meu Deus, é bom demais. Já desenhou muito para DC Comics, né? Muito bom mesmo, um cara já mais novo, nova geração, mas um cara excelente, perfeito. O tipo os 3 aqui, né? 3 artistas que têm a obra que eu chamo de retratista, de fotográfica, de cinematográfica, como alguém gosta de dizer. São artistas espetaculares. E esse daqui do Hulk eu posso fazer um pequeno comentário, não quero me estender muito, para o vídeo não ficar muito longo. Mas o Hulk é uma ideia extraordinária, completamente diferente de tudo que você já viu. O visual
Você pode até dizer assim, ah, não, isso aí lembra alguma coisa, lembra isso, lembra aquilo. Pode até ser, mas a história não tem nada a ver. Ele fala, mais uma vez, isso é verdade, de um futuro distópico, né? Que eu acho que começou lá com o Mad Max, né? Então aqui, logicamente, tem uma pegadinha meio de Mad Max, mas de futuro distópico, de terra arrasada, né? Então aqui a terra foi arrasada, o planeta Terra teve que ser abandonado pelos seres humanos e uma determinada empresa criou um planeta com um equipamento lá, tecnologia pura, e criou um planeta. Só que o projeto deu ruim mesmo. E então esses aqui são os sobreviventes desse projeto num outro planeta, tá? E esses sobreviventes, a maior parte das pessoas desse planeta, experiência, fugiram do planeta, acabaram abandonando o planeta. E os sobreviventes estão ali sem saber o que aconteceu com as pessoas que fugiram, com as naves que foram embora, e tentam sobreviver nesse planeta, só que as coisas deram errado. Então, os animais, por exemplo, que eram todos criados pela nova tecnologia, começaram a crescer demais, começaram a ficar gigantescos, e os digamos assim, os cuidadores, os zoólogos, não sei como é que pode chamar eles, os wardens, que eles são chamados aqui de wardens, eles dominam os animais através desses capacetes. Tá vendo? Esse aqui é o personagem principal, né? Mas tem vários personagens, cada um deles que com um capacete, através da cibernética do capacete, ele controla os animais para atingir determinado objetivo de aprimoramento do planeta, sobrevivência, né? Então, tudo isso é muito legal. Então, é um grupo de personagens que não formam um grupo, não formam um grupo de heróis, não é isso não. Eles estão tentando entender o que está acontecendo nesse planeta. É uma temática que eu nunca tinha lido nada igual. Achei muito interessante. E aqui com a arte fabulosa do Jason Fabok. Isso aqui eu já dou a dica total para vocês. Comprei por causa da arte, mas a história merece, é sensacional. E já tem um segundo volume prometido, tá? Para você comprar na Amazon, você só encontra esses compactos aqui, tá? Infelizmente o dólar está muito caro, não está muito barato comprar isso aqui não. Mas vale a pena. Se você tiver um dinheirinho para gastar, para investir num quadrinho, se você sabe ler inglês, se você lê bem inglês, então isso aqui. Se você está aprendendo inglês, é ótimo também, tá, gente? Eu costumo dizer que o meu inglês é um inglês de quadrinhos e de Friends. Inglês de quadrinhos e de Friends. E vale a pena. Esse daqui vale a pena. O Geiger vale a pena. Esse já tem o volume 2, já disponível na Amazon. Depois eu vou adquirir. E o 3 e o 4 já estão prometidos, tá? Quer dizer, mensalmente já passou do número 24, mais ou menos. E aqui tem o Red Coat, que também vale a pena, tá? Todos esses vão continuar. A Image está fazendo um trabalho fabuloso lá fora. Fabuloso. E conseguindo atrair para eles nomes como Geoff Johns, Gary Frank, Brian Hitch, Jason Fabok. E ainda vou adiantar um título que eu ainda não falei aqui, mas eu vou adiantar um título por causa do artista. Se chama Ivan Reis. Ivan Reis está fazendo também um trabalho muito legal, autoral, poderoso. Ivan Reis é um dos melhores artistas de quadrinhos para a Image Comics. Gente, tá dada a dica. Depois eu vou gravar um videozinho mostrando cada uma dessas edições por dentro e vou fazer também os meus comentários a respeito das histórias. Mas as artes, meu amigo, já vale o investimento. Chegou até aqui? Deixa o seu gostei. Não gostou? Deixa o não gostei. E se inscreva no canal. A gente vai ter muita coisa para trazer para vocês ainda. Até a próxima.